1, 2, 3. Nosso texto para hoje é Provérbios 4:18. Provérbios 4:18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai raiando, brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus tem cuidado de mim por 85 anos. Sou um dependente de Deus. Em minhas orações, eu falo com Deus na oração como a um amigo. E também Ele sabe de todas as coisas, mas eu gosto de confessar a Ele, porque Ele é meu amigo. As profecias indicam que nós estamos vivendo no tempo do fim. Temos aqui acordar, lermos constantemente para que possamos obter a vitória. Quando eu nasci, em 14 de maio de 1936, meu pai me dedicou a Deus ao sacerdócio. Eu devia de ser um padre. Fui para o colégio uma vez por semana estudar a doutrina da Santa Madre Igreja, como diziam. E a metade das semanas, quartas-feiras, tinha aula de doutrina. Mas uma coisa eu via que não me agradava. Tinha uma imagem grande do Pai Eterno. Mas ele, toda a vida que eu olhava para ele, parece que ele queria me repreender e queria pegar os meus pecados. Eu pensava, por que será? Mas quando eu contava para minha mãe, ela pouco podia falar, porque naquela época a mulher era secundária. Não tinha voz ativa. O homem é que governava a casa. E ela me disse, quando tu fores adulto, vais encontrar a verdade. E eu ia à missa todos os domingos. Mas não encontrava, não tinha a fé que devia de ter. Eles me diziam, se o homem, quando os homens criticavam a igreja, então ele ia para o... Era um pecado mortal. Ele era sujeito ao fogo eterno. Se fosse um bebê que não fosse batizado, ele iria para o limbo. E não era tão quente como o inferno para os adultos. Mas mesmo assim, ainda tomei a primeira comunhão em 24 de outubro de 1948. Em 1952, eu tenho aqui marcado, ganhei de minha mãe esta Bíblia. 21
de 11 de novembro de 1952. Essa Bíblia ainda possui. Mas, meus irmãos, o tempo passava. Depois da minha primeira comunhão, é que tem aqui, dá para ver bem, 24 de outubro de 1948. Mas uma coisa me deixava sempre preocupado. Com a palavra quase. Quase cristão. Não é cristão. Quase campeão. É derrotado. A palavra quase não soma. Quase frio. É morno. Isso me deixava muito preocupado. Mas quando ganhei a Bíblia de minha mãe, eu descobri que Deus é amor. Isso me ajudou muito. Deus é amor. Mas ele é justiça também. Tiago diz que Abraão recebeu o título de amigo de Deus. Mas eu sabia e descobri na Bíblia também que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Colossenses 15, aliás, Salmo 15, versículo 3. Agora, irmãos, vamos a uma importante reflexão. O homem que tem muitos amigos, quem sabe os irmãos desejavam ler. Provérbios 18, 24. Provérbios 18, 24. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Quem é esse amigo? Jesus. Jesus. Jesus é esse amigo. E nós erramos, Jesus perdoa. Nós erramos de novo. E confessamos a Ele. Ele nos perdoa. Quando, às vezes, não consigo dormir por dores que tenho nos meus ossos, eu digo, sangue de Jesus me salva, me ajuda. A irmã White dizia, Deus misericordioso, livra-me do inferno. Porque as religiões naquela época seguiam muito o catolicismo. Tinham um lago de fogo, sempre pronto, sempre aceso. Eu encontrei em Jesus o amigo por excelência. Ele é o único que pode nos dar o perdão. E o Pai amoroso de amor está presente na minha vida. Abraão foi intitulado o amigo de Deus.
Jetro era sogro de Moisés, sacerdote de Midian. Jetro tinha um sobrenome, Reuel, que dizia ser amigo de Deus. No Novo Testamento, Jesus disse em João 11:11, João 11:11. Diz assim, isto falou, e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Eu pensava, ao ler essa passagem, que importante é ser amigo de Deus. Lázaro, nosso amigo, dorme. Lázaro tinha amizade com Jesus. Em Hebreus 5, 8 e 9, tem condições para sermos amigos de Jesus. Se os irmãos quiserem ler, Hebreus 5, versos 8 a 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Os judeus sabiam, conheciam uma frase que diz: obedece e vive. Vamos abrir nossas Bíblias em São João 15, versículos de 13 a 15. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, que o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Eu fumei 7 anos. Minha noiva, Olinda, não acreditava que eu deixasse. Mas Deus traz muitos caminhos para nós, para nos falar através de criaturas humanas. Quando um dia passei à frente de uma igreja evangélica, tinha muito barulho. Eu entrei. Quando eu entrei, disse: te entrega a Jesus. Te entrega a Jesus, eles diziam. Eu cismei assim, vou para frente para ver o que vai dar. Bota o teu maço de cigarro fora, no lixo, está aqui o lixo. Trouxeram uma caixa de lixo. Eu disse: lá vai meu maço de cigarro novinho. Depois eles disseram: tens vaidade, tens com lenço no bolso para te enfeitar. Põe fora. Eu disse: não passo mais nessa rua. Tirei o lenço, que era feito engomado com 3 pontas. Botei fora. Nunca mais usei. Porque nós estamos numa viagem para a Terra Prometida. Eu tenho muitas coisas para botar em dia. Eu sempre digo: Jesus, me ajuda. Só tu podes me dar a vitória. Porque, irmãos, eu li muito e vou ser julgado pelo que eu sei. Eu vou ser julgado pelo conhecimento que eu tenho.
a doutrina que eu conheço é verdadeira. Quando fui eu éramos casados, o primeiro filho veio. Eu disse, esse meu filho, disse como meu pai. Meu pai disse, esse meu filho é o primeiro, vai ser padre. E eu disse, Marco vai ser profeta. Eu queria muito para o meu filho. Às vezes eu digo para o Lindo e para a Lígia, eu tenho fé que ele ainda vem, nem seja depois da minha morte. Ele mudou muito. Mas eu tenho o prêmio de que a filha é uma pregadora. Meus irmãos, há uns textos do Espírito de Profecia, página 443, parece que é. Está de amarelo? É. É, irmã White, né, a mensagem dela dizendo, não espero viver muito tempo. Meu trabalho está quase terminado. Penso que não mais terei testemunhos para o nosso povo. Nossos homens de mente firme sabem o que é bom para o crescimento e progresso da causa. Porém, com o amor de Deus no coração, precisam aprofundar-se mais e mais no estudo das coisas de Deus. Ao recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo de progresso até o nosso nível atual, posso dizer, louvado seja Deus. Ao ver o que Deus tem obrado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Isso é uma profecia condicional. Nossa vitória está dependendo muito de Deus e do meu querer. Porque o Espírito de Profecia diz, somos o árbitro de nosso próprio destino. Eu não posso falsear, negar o meu amigo. Já tive muitas dificuldades na vida, mas até agora tenho defendido a doutrina de Nosso Senhor. Quando li que a família da irmã White era irmã Armand, naquela época, não tinha casado ainda. Mas quando eles foram participar da pregação de Miller, Guilherme Miller, o pastor metodista disse, se vocês vão voltar àquela tenda para ouvir aquele homem fanático, vocês perdem a permanência em nossa igreja. Eles se levantaram e foram tudo embora. Quando nós temos uma certeza, nós aguentamos, com a ajuda de Deus. Deus quer dar a vitória a cada um de vocês. Há momentos difíceis na nossa vida, mas a vitória será certa se nós nos entregarmos a Jesus cada dia. Como estava dizendo para vocês, Marcos, o nosso primeiro filho, tinha nascido fazia poucos dias. E eu, na minha fraqueza, fui ver o carnaval. Peguei o ônibus naquela época, eram os ônibus poucos. Tinha uma fila enorme. Mas eu só desembarquei do ônibus, a consciência disse, por que estás aqui?
aqui não é o teu lugar. Eu peguei o ônibus de volta e vim para casa. Deus tem, no decorrer desses anos, ajudado esse homem fraco, porque ele me ama. Jesus me ama, eu tenho certeza. Ele quer dar a vitória a cada um de nós. Estamos perto da nossa casa nova, que Jesus tem preparado para nós. Ele está voltando. As pregações são em torno da vinda de Cristo. Mas o que eu fico preocupado é que precisa existir um preparo de nossa parte. Eu tenho que dizer, eu quero, Senhor. E Ele vai nos dar a vitória. Tenho muito medo de altura. Mas quero muito entrar nessa nave, nessa viagem de 7 dias. Para o reino de Deus. Só mais uns textos, página 12. Página 12? 12, 1, 2, 3. É testemunho 3, páginas 12 e 13. Façam os corações sinceros e os lábios trementes a pergunta: quem poderá subsistir? Estais vós, nestas últimas preciosas horas de graça, empregando a melhor espécie de material na formação do vosso caráter? Tendes purificado a alma de toda mancha? Seguistes a luz? Tendes obras que equivalem à vossa profissão de fé? É possível ser crente parcial, formal, e contudo ser achado em falta e perder a vida eterna. É possível praticar alguns dos preceitos bíblicos e ser considerado cristão, e ainda, pela falta das qualificações essenciais ao caráter cristão, perecer. Se negligenciais ou tratais com indiferença as advertências que Deus deu, se acariciais ou desculpais o pecado, estáis selando o destino de vossa alma. Sereis pesado na balança e achado em falta. Graça, paz e perdão serão para sempre retirados. Jesus terá passado para nunca mais voltar ao alcance das vossas orações e súplicas. E diz o último texto: a passos furtivos aproxima-se o dia do Senhor, mas os homens supostamente grandes e sábios não conhecem os sinais da vinda de Cristo e do fim do mundo. Prevalece a iniquidade, e o amor de muitos esfriou. Quando eu, há 17 anos atrás, eu soube que eu estava com uma enfermidade que não tem cura, eu fiz um propósito com Deus. Eu não ia pedir a minha cura, mas a minha consagração a Ele. Deus, na sua infinita misericórdia, dê a vitória a cada um de nós. Precisamos do Senhor. Não somos cristãos por brincadeira. Quando nós fizermos a nossa prece a Deus, devemos perguntar. Eu tenho perguntado a Deus: Senhor, acha que eu sou hipócrita? Diz-me a verdade. Se eu sou, limpa a minha alma. Quero estar com os irmãos na nova terra. Quero dizer com os irmãos: ora vem, Senhor Jesus. Quero ver
aquele clarão resplendor da vinda do Senhor. Quero dizer, como alguns que ressuscitaram, maravilhosa é a vida com Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, nos dê a vitória. Amém? Amém. Deus nos abençoe agora e sempre. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Saulo, por essa mensagem. É muito bom nós sabermos realmente que somos amados de Deus. Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, como o pastor Saulo falou, o nosso objetivo aqui realmente é amar a Deus acima de todas as coisas, assim como Deus nos ama, e também um dia nos encontrarmos nas mansões celestiais. Que Deus possa ajudar a todos, né, e que todos nós possamos fazer a vontade de Deus. Amém. Amém. Tem um texto que eu gostaria de também mencionar, Paulo, né, que fala a Timóteo, lá em 2 Timóteo 4, diz: conjuro-te, pois, diante de Deus, por Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, e pregues a palavra, intes a tempo e fora do tempo, redarguas, repreendes, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Então, o que aprendeu, né, a gente deve de passar sempre à frente. É o que Deus pede, né? Como o pai falou ali, Deus é o Deus de amor e de justiça. Então, ele pede que cada um, como Paulo pediu a Timóteo, que ele pregasse a palavra. E se alguém viesse ensinar outra doutrina, a gente tem que saber daquilo que aprendeu, né? Como ele diz lá em 1 Timóteo 6, no verso 3, que diz: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é conforme a piedade, aí essa pessoa é soberba e de nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas da palavra, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Então, a gente tem que estar firme naquilo que aprendeu, né? Como a irmã White disse, que Deus já tinha dado tudo, e Deus tem dado tudo para nós. E a gente deve de buscar esse conhecimento e se preparar. Amém. Muito obrigado, pastor Saulo. Deus o abençoe. Dê muita Amém. saúde e disposição aí para trazer mais meditações para a gente. Vamos então finalizar. Obrigada, pastor Saulo, pela mensagem. Muito obrigada, pastor. Amém. Podemos finalizar então com uma oração. O pastor Saulo faz a oração para nós. Pai nosso que estás no céu, a nossa gratidão pela oportunidade que nos dás, nesse tempo de liberdade, falarmos, pregarmos, para que um dia, juntos, nos encontrarmos para morar contigo, para termos a vitória sobre as coisas más desse mundo. Sim, Pai. E fazermos a vontade do Mestre. E na nossa nova terra, possamos juntos nos deleitarmos. Essas bênçãos nós te pedimos em seu precioso nome. Amém. Amém. Amém.